Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com a grande artista plástica brasileira, da Adriana Florencio. E por incrível que pareça, eu vou dar para a Adriana um livro que ela editou para mim. Quando eu comemorei 53 anos de namoro com a minha mulher, nós estamos hoje com 66 anos de namoro, eu quis selecionar 100 sonetos que tinha escrito para ela e pedi a Adriana que desenhasse. O livro vale mais pelos desenhos da Adriana do que pelas poesias, mas vale muito pelo amor que eu tenho pela minha mulher aqui representado. E então eu quero dar para ela o livro que ela me deu. Eu adoro. Ela editou 100 sonetos, já com a capa, uma verdadeira estrada da nossa vida representada. Meu amigo. E, Adriana, se você quiser oferecer o livro da expedição Langasdorf, eu gostaria de receber da sua parte, porque você contou no primeiro bloco, e eu quero ter o livro nesse segundo bloco e receber de você. E olha, esse aqui vem lá do comecinho do livro, das primeiras provas de impressão. Quer dizer, ele tem um significado muito grande, 20 anos depois. Que prazer receber o seu. Estamos trocando livros importantes para a gente. Muito obrigada, meu amigo. Grande incentivador você sempre. Nos conhecemos pelo Paulo Bonfim e pelo Paulo Natanael. O Paulo Natanael. Que fez 90 anos agora. Pensa. Tem tempo que eu não vejo esse meu amigo anos, também. Está muito bem, está muito bem. Foi por causa dele, numa palestra sobre a água, no Dia Mundial da Água, no CIE, que eu fui falar sobre a água dessa expedição. Eu dizia, o Brasil tem que ser visto também de dentro da água. Porque quando a gente anda pelas estradas é uma impressão, mas quando a gente está dentro da água, que você percebe a mudança real de um estado para o outro, pela paisagem. Você sai do cerrado e, de repente, as árvores vão ficando altas, as castanheiras, a água vai ficando caudalosa perto do Pará. E olhar o mundo de dentro d'água é diferente, Ives. Eu passei a olhar a floresta de uma outra maneira, a população ribeirinha de uma outra maneira, a entender o movimento nômade, quando foi que a gente subiu para a montanha, quando foi que a gente procurou a água. Eu entendi o país de uma outra maneira. Então eu acho que essas viagens pelo interior do Brasil, nós estamos numa época que se fala muito em Amazônia e as queimadas e o que o governo faz, não faz, tem um movimento muito grande. Eu não acho que a gente precise conhecer in loco, mas precisa conhecer aqui, conhecer de fato quem foram os grandes viajantes, quais as impressões, isso já acontecia, não acontecia, o que acontecia no Brasil de 1800, 1821. Nosso país é muito novo. A gente fala 1500, né, descobrimento, mas a partir de 1700, não é isso? Que a gente tem realmente algum movimento de vida e civilizatório. Então é um país recente, né, com 300 e pouco, 400 anos. Nós chegamos a isso. Então eu acho que por ser um país tão novo, a gente precisa conhecer para amar e defender. As bandeiras de um artista, eu fui acusada, é um tempo de polarizações muito complicado para um artista. Porque eu digo que a minha grande bandeira, Ives, é isso que eu faço. É isso que eu faço. É a oralidade tentando trazer algum enlevo, alguma paz de espírito, alguma beleza que transcenda a fronteira, que transcenda política, que transcenda, não que ignore, que transcenda. E muito complicado, a gente é muito julgada num período que se pede uma definição de lados. Eu digo, o meu lado é a arte, o meu lado é a humanidade, o meu lado é sempre olhar todos os lados, com afeto, entendendo que todas as pessoas têm uma história, têm um ancestral, têm uma família. Então, olhar a floresta, nos 20 anos de comemoração desse meu livro, dessa minha grande expedição, com uma equipe maravilhosa, que foi um trabalho muito grande, em homenagem à expedição Langsdorff original, a importante que a gente refez, nesses 20 anos eu resolvi fazer um trabalho de artes plásticas e de texto que chama Sudários da Floresta.
Eu fui pesquisar etimologicamente a palavra sudários e depois poeticamente a palavra sudários, que vem de sudor, suor, quer dizer, era um pano ou um tecido utilizado para secar o suor. Mas também tinha a ver com eventos dramáticos, tristes, não compreendidos. E depois foi usado para vedar, fechar o rosto de alguém que falecia. Então, um sudário cobria o rosto na antiguidade, mas também secava o suor. E eu comecei a pensar na impressão. Trabalho muito com gravura, na impressão de fato. A impressão que a floresta, que a natureza, que as pessoas, que os versos causam no outro. E a partir da palavra impressão e sudários, eu comecei a trabalhar tecidos e papéis e panos sobre árvores, madeiras, restos, entendendo que nada morre, nem a floresta, que ela é maior do que isso, por isso devemos cuidar. Ela é maior. Eu vivo dos ensinamentos indígenas muito fortes e dos ensinamentos dos avós, com essa mistura de brasilidade no interior do Brasil, de mineiros. E o espírito da floresta tem uma força. Essa sensação, essa certeza de que a gente é eterno, de que a consciência é mais importante que a existência, do que a experiência. A consciência, que é a alma, já está em pesquisa, né? Como é que as pessoas no pós-mortem, quando tem pequenas paradas, descrevem sua cena. Então, quer dizer, pesquisadores já falam da consciência que permanece após a morte. Eu também acho que, como seres naturais, a gente tem uma ligação com a natureza natural muito forte. Então, conhecer para entender e entendendo para amar e preservar qualquer coisa, do quintal de casa, as memórias ancestrais da sua família, do seu povo. Então eu digo, minha bandeira, nos Sudários da Floresta, eu abro um texto dizendo, minha grande bandeira, meu grande engajamento se define por si, é arte. Claro. Eu tenho essa obrigação com as pessoas. Quando eu fiz o seu livro, eu dizia isso. Para mim, o Dr. Ives é o poeta. É o poeta. Você sabe que é interessante, Adriana, se analisar a história da humanidade. Nós somos confrades no Instituto de História e Geografia. A arte foi a grande representante de pegarmos os primeiros demonstrações de cultura de um povo e da história de um povo. Se você pegar as pinturas rupestres, a nossa Serra da Capivara, rupestres, nós só temos a possibilidade de contar aquele período pré-histórico através da arte e, evidentemente, do carbono 14, sim, do levantamento dos ossos, etc. Que também está ligado à criatividade. Mas a cultura são as pinturas rupestres. Verdade. Se nós analisarmos toda a história da humanidade, ela é contada através da arte, é o artista. E, às vezes, até com aspectos interessantes. Quando Ramsés II perde a batalha para Muwatalli, mas você interpretava os hieroglifos, mas não conhecia ainda, não tinha descoberto, decifrado a escrita hitita. Durante 3.000 anos, você teve acreditou? A impressão que Ramsés tinha ganho a batalha, porque um poeta cantou a história. Verdade. Quando pegaram o tratado de paz entre os hititas e os egípcios, e decifraram as duas línguas, então decifraram a linguagem hitita pelos hieroglifos, se percebeu que ele tinha perdido a batalha de Kadesh. Mas a história era feita através da arte. Foram os poetas que, inclusive, deturparam a história contando. Mas é isso. Esse é o risco que se corre com toda a forma de expressão, né? Exatamente. Sempre. Mas o que eu quero mostrar é que houve uma evolução, sempre através da arte. Um povo, das formas dizia de arte. Miguel Reale, civilização é sinônimo de cultura e cultura é sinônimo de civilização. E a cultura se faz fundamentalmente através dessa expressão em que nós transcendemos. Quando você diz, por exemplo, um poeta, que o poeta ele consegue, para
distâncias muito além do universo, porque na sua imaginação todo o universo é menor do que a sua capacidade de imaginar, além de todos os limites possíveis. Verdade. Né? Então, eu estou absolutamente de acordo com você. Eu ainda costumo dizer que todo grande empresário, toda grande empresa, qualquer setor do governo, que deveria sempre ter um artista para uma espécie de consultoria. Eu acho que nós, artistas, temos tempo para pensar e olhar por ângulos que ninguém mais tem, nem tempo, Exatamente. nem essas brechas e frestas, porque precisa ter um produto. Um artista não conclui, ele continua. Exatamente. Eternamente. É um trabalho contínuo de reflexão, de observação. Eu acho que cultura também é o que se faz com conhecimento e informação. Claro. É a maneira como você trabalha conhecimento e informação. Então, cultura também sem conhecimento e informação não existe. Nós estamos terminando o programa e eu estou plenamente de acordo, uma alegria estar com você novamente, e só termino contando o seguinte. Houve um contista americano chamado Arthur Best, em que ele contava que num determinado momento nos Estados Unidos tinha um presidente que queria preservar os valores da cultura ocidental, mas era um ditador. E descobriu-se numa determinada universidade que havia alguém que ia para o passado e conseguia conviver com personagens, com Ben-Hur, etc. E ele disse, precisamos trazer isso, nós estamos começando a perder a guerra em defesa dos valores ocidentais. E o que ocorreu? Eles foram atrás, mas como ele era um ditador, tinha eliminado todos os poetas, tinha eliminado todos os cidadãos com cultura dentro dos Estados Unidos. Daí chegaram e disseram, olha, Ben-Hur não existe. Se alguém vai para o passado e consegue conviver, há alguma coisa que só o artista pode salvar a civilização ocidental que o senhor pretende. Então, eu disse, então vamos procurar poetas. Mas como ele tinha eliminado todos os poetas, não havia poetas e ele perdeu a guerra. Na verdade, o ponto queria dizer é que se nós não tivermos poesia na vida, a vida se torna intolerável, insuportável. E desaparece. Minha querida Adriana, muito obrigado. Querido. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.